Olá, ARMYs, como estão? Durante os shows históricos do BTS em Busan, um dos aspectos mais comentados não envolveu apenas as performances no palco, mas também a presença discreta e tocante de uma figura especial na plateia, a mãe do Jungkook. Vídeos compartilhados por fãs que capturaram momentos dela no estádio viralizaram rapidamente, gerando uma onda de reações positivas, mas também acendendo um importante debate sobre os limites da privacidade de familiares de celebridades. Jungkook, ao lado do Jimin, viveu um retorno emocional à sua cidade natal. Em meio à celebração dos 13 anos de debut do grupo, sua mãe compareceu ao concerto como uma fã comum, desfrutando do espetáculo ao lado de milhares de ARMYs. Os clipes que circularam nas redes sociais mostram uma mulher humilde, sorridente e interativa, aceitando pequenos presentes oferecidos por fãs, conversando de forma amigável e exibindo um sorriso com os olhos que muitos imediatamente associaram ao do próprio filho. Fãs que estiveram presentes descreveram o momento como tocante. Uma das publicações virais destacou: a personalidade da mãe do Jungkook é incrível. Ela estava presente no show de Busan e recebeu um presente dos membros, assim como os ARMYs. Vejam a doçura e humildade dela ao interagir com os fãs, dando presentes de mel, como ela conversa com eles. O sorriso nos olhos dela é igual ao do Jungkook, uma cópia do filho. Essa proximidade familiar reforçou a imagem do Jungkook como alguém enraizado em valores simples e afetuosos, refletindo a educação recebida em casa. Durante o show, o próprio Jungkook fez uma menção carinhosa à presença dela, o que ampliou ainda mais a emoção no estádio. Para muitos fãs, ver a mãe de um dos membros apoiando o filho em um momento tão significativo representou um raro vislumbre da vida pessoal por trás da fama global do BTS. Embora a maioria das reações tenha sido de carinho e admiração, os vídeos geraram uma divisão clara entre os fãs. De um lado estão aqueles que celebram o momento como algo positivo e humano, capaz de aproximar ainda mais o ARMY da família dos idols. Do outro, surgiram críticas veementes sobre o fato de filmar e compartilhar imagens de uma pessoa que não é figura pública. Muitos argumentaram que mesmo em um evento público como um concerto, a mãe do Jungkook merece o direito de assistir ao show do filho sem ser constantemente filmada, abordada ou exposta nas redes sociais. Ela não é celebridade, foi uma das frases mais repetidas. Críticos questionaram se a normalização de gravações e postagens de familiares de idols não representa uma invasão desnecessária de privacidade, especialmente em uma era de atenção midiática intensa. O debate rapidamente extrapolou o caso específico e tocou em questões mais amplas da cultura de celebridades. Até que ponto o interesse dos fãs por familiares de idols é saudável? Familiares de artistas globais como o BTS, que vivem sob holofotes constantes, deveriam ter a mesma expectativa de privacidade que qualquer outro espectador do concerto? A discussão ganhou força em fóruns, X e comunidades de ARMY, refletindo uma maturidade crescente do fandom em relação a temas de respeito e limites. Este episódio não é isolado. O BTS sempre manteve um equilíbrio delicado entre compartilhar partes de sua vida e proteger o espaço pessoal. Jungkook, conhecido por sua dedicação à família, já havia demonstrado carinho público pela mãe em outras ocasiões, mas sempre com discrição. Os shows em Busan, por serem um retorno ao lar, naturalmente trouxeram mais visibilidade para esses laços afetivos. A presença da mãe do Jungkook adicionou uma camada extra de emoção, especialmente porque o concerto coincidiu com as celebrações de aniversário do grupo. Momentos como esse humanizam os artistas e reforçam o quanto o apoio familiar foi fundamental para sua trajetória. Por outro lado, o incidente reacende discussões antigas sobre Sansaegs e o assédio a entes queridos de idols. Fãs responsáveis enfatizam que interações amigáveis e voluntárias são diferentes de perseguição ou exposição constante, e que é responsabilidade coletiva dos fãs proteger esses limites. O caso da mãe do Jungkook em Busan ilustra perfeitamente as complexidades da fama no século XXI. De um lado, a gratidão de ver uma família unida e orgulhosa, de outro, a necessidade urgente de estabelecer fronteiras claras. Muitos fãs maduros defendem que admirar o talento dos membros não deve se estender a invadir a privacidade de pais, irmãos ou amigos que não escolheram a vida pública. Enquanto o BTS segue com a turnê mundial com paradas na Europa e além, esses momentos emocionais continuam a fortalecer o vínculo entre o grupo e seus fãs. Jungkook, com sua personalidade genuína e talentosa, carrega o orgulho de suas raízes, e ver sua mãe apoiando no estádio de Busan foi para muitos um lembrete bonito de que por trás dos holofotes existe uma família real. O debate sobre privacidade, embora polarizado, é positivo, demonstra que o fandom evolui e se questiona, que sirva como oportunidade para promover uma cultura de respeito ainda maior. No final, o que permanece é a imagem de uma mãe orgulhosa assistindo ao filho brilhar, um momento humano, tocante e merecedor de proteção. O recente concerto em Busan atraiu aproximadamente 110 mil espectadores. No entanto, mesmo os fãs que não conseguiram ingressos compareceram em massa à cidade para vivenciar a atmosfera festiva, elevando o número total de pessoas reunidas em torno do evento para cerca de 200.
Um especialista do setor cultural presente em Busan comentou: embora o Festival Internacional de Cinema de Busan tenha se esforçado por anos para consolidar seu status como um evento global, o BTS transformou Busan em uma cidade internacional em apenas 2 dias. Estando aqui, pude sentir que o status e o poder de mercado do K-pop são muito maiores do que eu imaginava. Para lidar com esse enorme fluxo de visitantes, o Aeroporto Internacional de Incheon aumentou seu quadro de funcionários de imigração e alfândega em 88% em comparação com os dias normais. Enquanto isso, nas estações de metrô, filas aparentemente intermináveis de fãs esperando para embarcar nos trens obrigaram as autoridades a implementar uma série de medidas específicas para evitar o caos. Segundo informações divulgadas pela Corporação de Transportes de Busan no dia 15, o número total de passageiros que utilizaram o metrô durante o show do BTS nos dias 12 e 13 ultrapassou 2,12 milhões. Aproximadamente mais de 1 milhão de passageiros foram registrados no dia 12, enquanto 987 mil utilizaram o sistema no dia 13. Na estação Complexo Esportivo da linha 3, a estação mais próxima do local do show, o fluxo de passageiros ultrapassou 82 mil no dia 12 e 78 mil no dia 13, representando um aumento de 497% e 623%, respectivamente, em comparação com os dias normais. A estação Sanjik também recebeu quase 50 mil passageiros durante o período de 2 dias, superando em muito a média diária. Antecipando o risco de superlotação severa devido à grande quantidade de pessoas que viajariam antes e depois do show, a Corporação de Transporte de Busan ativou um plano especial de transporte. O horário de funcionamento do metrô foi estendido em 1 hora e um total de 249 viagens de trem adicionais foram implementadas na linha 1 a 4. Como a entrada no primeiro dia foi atrasada, fazendo com que o concerto começasse mais tarde do que o previsto, a empresa adaptou seu plano operacional de forma flexível, com base nas condições do local. Essas adaptações incluíram o atraso na partida dos últimos trens e a disponibilização de serviços adicionais. Em particular, todos os trens disponíveis na linha 3 foram mobilizados para atender ao aumento extraordinário da procura de passageiros antes e depois do espetáculo. Além das operações de transporte, a segurança também foi tratada como prioridade máxima. Graças aos preparativos minuciosos e à estreita coordenação entre as autoridades competentes, centenas de milhares de fãs puderam viajar em segurança, apesar do aumento sem precedentes no número de passageiros. Diante de tudo isso, pode-se dizer tranquilamente que o BTS transcende o entretenimento e se consolida como a principal força motriz da nação. Seu impacto econômico anual é estimado em bilhões de dólares, comparável ao de grandes empresas como a Korea Air. Estudos do Instituto de Pesquisa da Hyundai indicam que o grupo gera efeitos econômicos superiores a 5,5 trilhões de wons por ano, cerca de 4,9 bilhões de dólares, representando aproximadamente 0,3% do PIB sul-coreano. Ao longo de uma década, esse valor acumulado ultrapassa os 50 bilhões de dólares, superando até mesmo os efeitos de eventos como as Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang. Turismo, exportações culturais, mercadorias e parcerias corporativas são impulsionadas pelo efeito BTS. 1 em cada 13 turistas estrangeiros que visitam a Coreia são motivados pelo grupo. Diplomaticamente, os membros do BTS atuaram como enviados presidenciais, discursaram na ONU e promoveram a cultura coreana como ponte para a paz e o diálogo global. Seu serviço militar, concluído em 2025, não diminui esse papel. Ao contrário, o retorno à ativa com a turnê mundial reafirma seu compromisso com o país. Graças ao BTS, a Coreia do Sul é hoje reconhecida de forma espetacular mundialmente. O que antes era associado principalmente à tecnologia e timballs agora evoca música inovadora, coreografias precisas, mensagens de autoaceitação e resiliência. O grupo elevou o soft power sul-coreano a níveis inéditos, influenciando moda, gastronomia, turismo e até políticas governamentais de exportação cultural. Especialistas e autoridades frequentemente se referem ao BTS como o tesouro nacional da Coreia. Eles não apenas geram riqueza mensurável, mas também orgulho coletivo. Em Busan, o retorno ao lar dos Busan Boys de Min Jang-kook simbolizou isso, uma cidade transformada temporariamente em hub global, com fãs de dezenas de nacionalidades celebrando juntos. O impacto vai além de números, é cultural, social e emocional. O governo sul-coreano reconhece esse legado ao investir no setor criativo, mas o BTS elevou o patamar. Seu sucesso demonstra como 7 jovens talentosos com dedicação e autenticidade podem redefinir a narrativa de uma nação inteira no cenário internacional.
Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Isso significa muito para mim. Se gostou do conteúdo, por gentileza, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. E se ainda não ativar as notificações, considere ativar para não perder as próximas novidades em primeira mão. E não deixe de conferir os outros conteúdos aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.